RCP Notícias. Relógio que já marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quinta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. O Governo conta a partir de hoje com 2 novos membros, um novo Ministro para os Negócios Estrangeiros e uma Secretária de Estado para as Comunidades. O CID quer mais investimentos da saúde, denuncia a degradação do sistema e dificuldades enfrentadas pelos doentes evacuados para Portugal. A aquisição do avião King Air volta à plenária do Parlamento, com o PICV a acusar a Ministra da Defesa de irresponsabilidade. Eleições presidenciais em Portugal já têm data marcada. A primeira volta acontece a 18 de janeiro e um advogado português pede a extinção do partido Chega. O desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. José Luís Livramento tomou posse hoje como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O ex-embaixador de Cabo Verde em Washington promete pôr ao serviço do país todo o capital político e económico que adquiriu num dos maiores centros de decisão do mundo. Eu já acompanhei com muito cuidado essas decisões e continuo a acompanhar. Lá também há um conjunto de ofertas em termos de formações. Talvez o centro do mundo onde há mais agências em termos de conferências, em termos de tratamento de matérias, muitas vezes até dirigidas por anteriores governantes. Portanto, pode crer que foi uma experiência muito boa. Foram 5 anos de observação e de ganhos em termos daquilo que é a visão global da problemática mundial. E por falar em problemática mundial, o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros não comenta a decisão soberana de Portugal de aprovar uma nova lei dos estrangeiros, mas promete estar atento aos impactos desta lei na comunidade cabo-verdiana. Nós avaliamos sempre os impactos, não é? São decisões soberanas de um outro país, avaliamos os impactos e tentamos trazer para nós as melhores soluções, tendo atenção os nossos interesses, nomeadamente das nossas comunidades. Além de José Luís Livramento, o Presidente da República também conferiu posse a Vanusa Barbosa no cargo de Secretário de Estado das Comunidades. José Luís Livramento Recortes desempenhou nos últimos 5 anos o cargo de Embaixador de Cabo Verde em Washington, função que deixou para substituir José Filomeno Monteiro no governo. Vanusa Barbosa era deputada do Movimento para a Democracia, eleito pelo Círculo Eleitoral do Fogo e estava no Parlamento, agora vai para o governo. A Estratégia Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, Horizonte 2035, que o governo pretende aprovar, terá como uma das questões essenciais a territorialização dos objetivos a este nível, introduzindo, por exemplo, a nível da governança, o Fórum Municipal para a Segurança Alimentar e Nutricional, permitindo uma estratégia mais afinada a nível de necessidades e potencialidades locais. As linhas orientadoras do Plano de Ação da Estratégia Nacional para a Segurança Alimentar estão a ser discutidas hoje na reunião ordinária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme a Miriam Lopes dos Santos. A insegurança alimentar passou de 41% em 2018 para 32% em 2024, conforme apontado pelo Ministro da Agricultura na reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A meta é continuar a melhorar todos os indicadores associados e atingir níveis mais próximos de países desenvolvidos. Um dos diferenciais da nova estratégia para a segurança alimentar e nutricional é a territorialização dos objetivos, como aponta o Ministro Gilberto Silva. Vamos introduzir, portanto, o Fórum Municipal para a Segurança Alimentar e Nutricional, permitindo que a nível dos municípios haja uma estratégia mais afinada, tendo em conta também a situação bastante diferenciada entre os municípios. Naturalmente também o potencial diferenciado que existe entre os vários municípios do país, os municípios e ilhas, e dando, como é óbvio, diria, maior protagonismo, maior responsabilidade aos órgãos públicos, sejam eles autárquicos ou nacionais, também ao setor privado e às organizações da sociedade civil no planeamento e na execução das políticas atinentes à segurança alimentar e nutricional. A estratégia para a segurança alimentar e nutricional Horizonte 2035 integra mais o trabalho de diferentes ministérios, traz a realidade insular para o planeamento com reflexos no Orçamento Geral do Estado, conforme Francisco Sarmento, consultor a nível de desenvolvimento territorial da FAO Roma. Maior eficiência e o contributo do
sistema alimentar mais efetivo para o desenvolvimento económico do país, inclusivamente, e é um exemplo, ao integrar-se melhor com o consumo de alimentos no setor do turismo, o que permite, por exemplo, para além do consumo das escolas, os agricultores e os produtores de alimentos possam contar com esta verdadeira bazuca, que é o consumo de alimentos no setor do turismo, para também terem acesso mais facilitado e com menos riscos ao mercado. Portanto, estamos a dar passos no sentido de ter uma visão mais sistémica, ou seja, de sistema alimentar e não apenas de segurança alimentar, mas é dizer que o sistema alimentar de Cabo Verde terá como primeira missão assegurar que todos os cabo-verdianos tenham acesso regular a uma alimentação adequada. A médio prazo, para a questão do setor produtivo alimentar, o Ministro da Agricultura e Ambiente reforça que existem políticas muito claras do Governo para as questões limitantes. Agora vamos recorrer à água do mar para resolvermos um problema que é um fator limitante, que é da produção agrícola. Outra que nós estamos a trabalhar muito bem, que é a questão da estruturação das cadeias de valor. Criou-se aqui a empresa de logísticas agroalimentares e estamos neste momento, portanto, a instalar a empresa para que ela possa funcionar e assegurar a logística de todas as cadeias de produção que nós temos a nível da agricultura, mais tarde a nível das pescas. As políticas a nível do desenvolvimento social, da redução da pobreza, da educação, entre outras, deverão contribuir para os resultados que se esperam com a Estratégia Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional Horizonte 2035. A bancada municipal do PAICV aqui na Praia anuncia para breve um teto novo no mercado do Platô e a construção de 3 outros no Sucupira, incluindo na rua onde funcionava a feira aos domingos. O anúncio foi feito no quadro de um conjunto de visitas institucionais que os eleitos locais tambarinas vêm realizando há já alguns dias. Hoje estiveram no CEPAMP, que estima que uma requalificação mais consistente dos mercados exige investimentos avultados, conforme apurou o Canda Borifortes. A afirmação veio do administrador do CEPAMP na sequência de um encontro com os deputados da bancada que suporta a Câmara Municipal da Praia e que nos últimos dias, diz José Carlos Muniz, destacou uma delegação para visitar os mercados da cidade. Não tem desafios que é, por exemplo, de requalificação e modernização dos mercados, que te requer investimento avultadíssimos. Pronto, não estava a fazer paulatinamente ou faseadamente e às vezes visibilidade cai de uma vez. Por exemplo, um mercado Sucupira, que só uma cobertura única está levando a fala de 400 a 600 milhões de escudos cabo-verdianos. Não obstante, já não faz isso a nível de desobstrução de canais de vias fluviais, de esgotos e a nível de sanitários. Por enquanto, os deputados prometem que vão pressionar a Câmara Municipal para que construa 3 tetos no Sucupira, incluindo um para permitir a volta da feira de domingo ao local original e para que substitua o do mercado do Platô. Quem o diz é Emiliana Alfama, deputada municipal do PAICV, que recorda que desde o início do mandato a Câmara vem tomando medidas para melhorar as suas condições de trabalho, como a redução das taxas. Nós, quando ganhamos as eleições em 2020, a primeira coisa que fizemos foi baixar a taxa do Sucupira para 50%. Por exemplo, quem pagava 8 mil passou a pagar 50. No mercado do Platô, quem pagava 3 mil e tal passou a pagar 500 escudos. Então, acho que não tem muitas razões de queixa. Algumas queixas que tiveram é do edifício, é do teto, que alguma parte chove, no tempo da chuva a água entra, então vão trocar aquele teto naquela parte onde se vende aquelas roupas dos Estados Unidos, Taliá. Depois vamos também trocar aquele teto naquela zona onde se vende os mobiliários, também porque aquele teto não serve, vamos trocar aquele teto. Também vamos tirar aquelas pessoas que vendem no domingo, que vendem agora lá naquela Avenida Cidade de Lisboa. Tem aquela parte onde a Câmara fez aquela estrada bonita. Vamos cobrir aquela parte, que é onde elas vendiam uma vez, mas não tinha condições nenhuma. Agora vamos pôr um teto que fica fixo todo o tempo e elas passam a vender aí para evitar também complicações de habitantes no domingo. No mercado do Platô também já vão pintar agora, também vão consertar aquelas infiltrações e aquele teto. Vamos fazer isso. Não posso dar uma data hoje ou amanhã, mas tem que ser o mais breve possível. Amanhã os deputados da bancada municipal do PAICV vão reunir-se com o presidente da Câmara Municipal da Praia e visitarão as obras de calcetamento da zona de Ponta d'Água.
E a Câmara Municipal de Santa Catarina considera uma afronta o fecho do matadouro de Nhagar na cidade da Sobada pela Inspeção Geral das Atividades Económicas, IGAI, e pede que a mesma reconsidere a decisão. A vereadora pela área de comércio, numa comunicação à imprensa, justificou que a autarquia não tem outra alternativa nesta altura para o abate, sendo a única no interior da ilha maior, que ainda mantém as feiras para a venda de animais. É essencial que a IGAI tenha em consideração estes argumentos pelo bem da segurança alimentar dos santa catarinenses. Ângela Monteiro assina a reportagem. Numa conferência de imprensa, a vereadora pela área do comércio na Câmara Municipal de Santa Catarina, Maria José da Veiga, fez saber que desde a passada terça-feira, 28 de outubro, têm ocorrido vários abates clandestinos de animais pelos bairros da cidade do Planalto, e sendo uma prática que representa uma grave ameaça à saúde pública, à economia local, mas também à segurança alimentar das famílias santa catarinenses, aquela responsável pede ao IGAI que reconsidere o encerramento que foi de forma arbitrária desta infraestrutura e propõe o diálogo mediante um plano de contingência e apresentação de uma alternativa segura. Tendo em conta que nós nunca temos alternativa na Santa Catarina para abate. A nós é o único na Ilha de Santiago que tem feira de gado e que tem matanças ali, sobretudo quartas de sábado. Ontem, nós vimos hoje a imagem que circula na rede social, matança na rua. E fecho desse local constitui um alargamento de abate clandestino na rua e constitui um agravamento de saúde pública ali no nosso concelho, com matanças na rua. Todo o nosso esforço que nós estamos fazendo nesses 9 meses de trabalho é melhorar a qualidade de produtos do nosso concelho. Então, não pensa, mas IGAI ou outras instituições nunca pode ficar um espaço para não piorar a situação. No deve dialoga institucionalmente o que houve, não deve dialoga, não deve reorganiza, não deve compreende, sobretudo, a situação local, antes de não tomar qualquer decisão. E nós é aquela que não crê. A vereadora Maria José da Veiga afiançou que os argumentos da IGAI para o fecho do espaço em Assumada, que prendem sobretudo com as fissuras estruturais, precisam ter outras avaliações para que não tenham no futuro problemas com maior gravidade. Se nós, aquele espaço ali, ele está vedado, é que tem vendas está acontece no mercado, é só espaço de abate e para reconsiderar espaço de abate, porque não se mexe com o princípio de proporcionalidade, porque pode agravar uma situação mais do que já tem. Melhora a qualidade sim, mas num princípio de que piora. Avançou a autarquia santa catarinense, está a trabalhar num projeto de 20 mil contos para a construção de um matadouro industrial na zona de Achada Galego. E nós estamos em articulação com o Ministério de Desenvolvimento Rural e Agricultura para novo matadouro municipal. Para modo é um espaço que sem ele na Santa Catarina nunca te consegui dar resposta. Câmara Municipal de Santa Catarina, sem uma alternativa para o abate na cidade, exorta a Inspeção Geral das Atividades Económicas que reconsidere a decisão do fecho do matadouro de Nhagar, que pode pôr em causa a segurança alimentar das famílias santa catarinenses. Vamos acompanhar para ver o que é que vai acontecer. A Câmara Municipal de São Filipe realiza a 4ª edição da campanha de rastreio do cancro do colo do útero na Delegacia de Saúde do município. A campanha, que decorre por 3 dias, começou ontem e o objetivo principal é detectar precocemente a doença e prevenir complicações. Todas as mulheres com idades compreendidas a partir dos 25 anos, podem e devem participar deste programa, que é 100% gratuito, conforme a Anabela Varela. Este tipo de cancro, frequentemente silencioso nas fases iniciais, pode ser detectado precocemente através dos testes de Papa Nicolau e HPV. E durante o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção da doença, o rastreio do cancro do colo de útero ganha especial atenção da autarquia de São Filipe no Foco. Sob o lema Proteger, Cuidar e Prevenir, Eva Spínola, vereadora, considera que o resultado é positivo, com 500 testes feitos gratuitamente durante estes 4 anos. Para as próximas edições, promete trazer tecnologias mais avançadas. E para a próxima campanha, nossa intenção é de trazer que esse teste ainda mais moderno, que esse teste está fazendo com líquido, que tem a duração de 2 anos, onde que nós mulheres já estamos tendo mais tranquilidade relativamente ao acesso ao resultado do teste, para que não podem incluir ainda muito mais
mulheres no nosso município. Nas sessões anteriores, nos dá prioridade que as mulheres de classe social 1, 2 e 3 na carreira social, que é as mais vulneráveis, mas nessa volta de campanha não abrange tudo mulheres, independentemente de localidade, independentemente de condição social e econômica, para que não tenham uma sociedade cada vez mais sã. As campanhas já permitiram detectar casos em fases iniciais. Nas edições anteriores, algumas mulheres estão agora em tratamento no país e no estrangeiro. A enfermeira Sónia Correia admite que muitas já fizeram citologias privadas, o que reduz a afluência. No entanto, reforça que há muito trabalho de sensibilização a ser feito no terreno. Tem pouco meios, pouco profissionais de saúde, então chama-se no baba para mais localidade, mais vezes, não acaba para e apanhava mais pessoas. Mas também se não bem empanha, ainda está falta fazer trabalho de base. Mostra que pessoas com 40, 45 anos, que é a primeira vez que você está fazendo citologia. Nossa intenção é de apanhar aquelas pessoas que nunca fazem citologia. Mas é um trabalho árduo. Sónia Fernandes e Augusta Pires são mulheres que decidiram apostar no autocuidado. Importante sempre procurar um centro de apoio, serviços de saúde e fazer um acompanhamento. Cuidar da nossa saúde é nada mais do que um bem-estar para nós, é um cuidado para nós. Então é sempre bom fazer um mimo para o nosso corpo e para a nossa saúde. Eu sempre gosto de banhar a clínica para entreter a saúde e com essa saúde de gente, saúde de tudo. Esta campanha conta com o patrocínio da Associação Cabo-Verdiana de Brockton e do Dr. Ledo Pontes e com o apoio técnico da Delegacia de Saúde de São Filipe. A Câmara Municipal também incentiva os homens a participarem nas ações do Novembro Azul dedicadas ao rastreio do cancro de próstata. E Cabo Verde reforça a ação conjunta da luta contra a mutilação genital feminina e a violência baseada no género após 3 dias de formação para técnicos nacionais, representantes governamentais, agências das Nações Unidas e ativistas reuniram-se na Guira-Praia num diálogo estratégico intersetorial que resultou em recomendações para fortalecer ações conjuntas, mobilizar recursos e envolver comunidades e também líderes religiosos na prevenção de práticas nefastas contra mulheres e meninas. Seidina Barros assinou o trabalho. O representante do escritório conjunto do PNUD, UNFPA e Unicef em Cabo Verde afirmou que o sucesso da erradicação da VBG e da mutilação genital feminina depende de uma abordagem colaborativa entre todos os setores, sublinhando que essa é uma das principais recomendações resultantes do diálogo estratégico. Recomendações que saem deste diálogo são a importância do trabalho em equipa. Cada setor tem o seu papel, mas podemos somente conseguir buscar soluções e prevenir futuros casos de mutilação genital feminina se todos os setores trabalham em conjunto. Tem todos um papel fundamental. Também é muito importante aprender as lições de outros países. Vamos continuar a buscar mais financiamentos. Neste momento, o financiamento que temos através do Comitê Nacional da Unicef em Luxemburgo vai permitir-nos de continuar o trabalho importante no ano próximo, mas não precisamos de continuar na busca. David Materno destacou a importância da troca de experiências entre países, elogiando as contribuições da Guiné-Bissau e de Portugal. A conselheira Fatou Baldé sublinha os avanços da Guiné-Bissau alcançados com o envolvimento de líderes religiosos e do setor da educação que ajudaram a quebrar tabu e a desligar a mutilação genital feminina da religião islâmica. Mas hoje em dia, com uma prática que se diz de obrigatoriedade islâmica e tudo, já falamos disso até dentro das mesquitas. O que para nós o tabu já caiu por terra, já houve grandes avanços. Hoje em dia, a camada juvenil, todos estão a dizer não à prática e pouco a pouco, isso tudo graças à importância do envolvimento do setor da educação. Mas também as próprias mulheres mais novas, com sessões de educação e de informação, nas sessões de planeamento familiar, das consultas pré-natais e
e outros tenham ganhado conhecimento e sabido que essa prática é uma prática nefasta que tem consequências prejudiciais à saúde das mulheres e das jovens meninas, por isso ela deve ser abandonada. Fatou Baldé reforçou que a educação e a saúde são essenciais para o empoderamento feminino e a mudança de mentalidades no âmbito do diálogo estratégico que decorre após 3 dias de formação para 70 técnicos nacionais em matéria de prevenção contra VBG e mutilação genital feminina. O amigo ouvinte está em sintonia correta Cabo Verde, Jornal da Tarde, já são 13 horas mais 20 minutos. O CID proferiu na manhã de hoje uma declaração política sobre a política da saúde que terminou num apelo geral por mais investimentos, melhor gestão e dignidade do tratamento dos doentes dentro e fora de Cabo Verde. O CID denunciou a degradação do Sistema Nacional de Saúde e as dificuldades enfrentadas pelos doentes evacuados para Portugal. A Ministra da Saúde, a Ministra Janine Leles, em representação do Governo, reagiu às críticas, garantindo que as respostas estão a ser dadas e que o país tem registrado avanços significativos no setor da saúde, conforme a Milo Rodrigues. O setor da saúde voltou ao centro do debate político na Assembleia Nacional. O CID, em declaração política, denunciou a situação que considera frágil, desigual e desumana do Sistema Nacional de Saúde, com destaque para as condições dos doentes evacuados para Portugal. O presidente da UCID afirmou que muitos cabo-verdianos evacuados são tratados com desrespeito e criticou o governo pela falta de acompanhamento e apoio social a esses pacientes. Por que os evacuados do INPS que pagam a segurança social são evacuados na mesma lista dos não contributivos? Será que não é tempo do INPS ter a sua forma própria de evacuar os seus segurados? Não é justo aguardar meses ou ano para ser evacuado e maltratado aí porque está no pedido de assistência dos PALOP. Afinal, o que faz o INPS pelos seus segurados? Onde está a responsabilidade do Estado de Cabo Verde? João Santos Luís também pediu o reforço urgente dos cuidados primários de saúde em todas as ilhas, mais médicos, mais enfermeiros, melhores equipamentos e uma fiscalização rigorosa do INPS e do Sistema de Proteção Social. O nosso sistema de saúde está a colapsar nos seus alicerces básicos. Atenção primária. A negligência nas ilhas e municípios leva inevitavelmente a situações de agravamento de saúde pública e a sobrecarga de sistemas externos. Em resposta ao Movimento para a Democracia, a MPD defendeu as políticas do governo. A deputada do MPD, Isa Rodrigues, lembrou a criação do Centro de Diálise e de Oncologia, a instalação de aparelhos de TAC e a Rede Nacional de Cuidados Primários. Nosso país é constituído por ilhas, então não tem que reconhecer, mas nesse país tudo tem que vir de fora. Nesse momento, pela primeira vez, não tem uma rede nacional de cuidados. E cabo-verdianos sabem disso. Hoje, no setor de saúde, quem é que tem cadastro de sabe, metafase até TAC, metapaga apenas 150 escudos. O CID, incrivelmente, que sempre que chegava ali, sua preocupação era um aparelho de TAC no Hospital Batista de Souza. Hoje não tem um aparelho de TAC no Hospital Batista de Souza. Já o PICV apontou falhas graves ao sistema e que, segundo Adélia Almeida, persistem. Segundo a deputada, faltam consultas de especialidade, medicamentos e exames básicos nos hospitais. Além disso, na questão de doentes evacuados, não tem outra situação. Não tem vários doentes evacuados que antes de ter alta médica, está cortar o subsídio que está recebe. E esta fica lá ainda mais vulneráveis. Mulheres têm que sair para fazer ecografia na privado. Ecografia programada no Hospital Agostinho Neto, com lista de espera de mais de 1 ano. E isso mostra é que a prioridade para o governo, o bem-estar, a saúde dos cabo-verdianos. Durante o debate também foi levantado o caso recente da Ilha do Maio, onde uma criança em situação de emergência não pôde ser evacuada a tempo por falta de aviões da TACV. O episódio gerou indignação entre os deputados, que exigiram explicações ao governo. Em resposta às críticas da oposição, a ministra Janine Leles defendeu o trabalho que o governo tem vindo a realizar. Como exemplos, apresenta o Centro de Diálise no Hospital Dr. Batista de Souza e a instalação da primeira unidade de cuidados intensivos. Os problemas existem, mas as respostas vão sendo dadas. Antes fazia-se evacuação
para diagnósticos mais básicos, mais elementares. Hoje em dia nós já conseguimos dar resposta. Não é um assunto particular, por mais oneroso ou doloroso que possa ser para os familiares, que mancha aquilo que é o trabalho que vem sendo feito, não é? Os senhores parecem ter uma fórmula mágica para resolver a situação. Que tragam as suas ideias para ver em que modo é que podem ajudar o governo a melhorar as respostas. Porque eu vou-vos dizer, meus senhores, nós dependemos dos acordos, da boa vontade dos nossos parceiros da cooperação. Desde 2019, mais de 7.000 evacuações internas foram realizadas, acentuou a ministra, que também lembrou que Cabo Verde depende dos acordos de cooperação com Portugal, país onde existem mais de 775.000 utentes em lista de espera. Por isso, Janine Lelis apela a uma abordagem mais responsável e menos populista sobre o tema. Ainda no Parlamento, a qualificação das seleções nacionais de futebol masculino e feminino para o Campeonato do Mundo 2026 e a Taça das Nações Africanas, respectivamente, deu mote à declaração política do Movimento para a Democracia. Conquistas resultantes de um projeto desportivo nacional de longo prazo, sustentado por visão estratégica, profissionalismo e trabalho em equipa. Nas palavras do deputado Aniceto Barbosa, que realçou as realizações e apoios do Governo para o desporto. A Patrícia Martins escutou e tem os detalhes. O apuramento das seleções de futebol masculino e feminino é momento de afirmação nacional, afirma o deputado Aniceto Barbosa, que destaca os apoios do Governo para as infraestruturas desportivas. Por meio de programas de financiamento, formação técnica e acompanhamento estratégico, os municípios têm podido reabilitar e construir estádios e centros de treino. Este esforço conjunto entre Governo, municípios, clubes e cidadãos demonstra que o desporto é muito mais do que competição. É um instrumento de coesão social, de promoção da saúde, de desenvolvimento da juventude e de afirmação da nossa identidade nacional no cenário internacional. Paralelamente, o Governo tem celebrado contratos-programas com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, apoiando as atividades do futebol nacional masculino e feminino. A Lei de Base de Atividades Físicas do Desporto, aprovada por este Parlamento, ampliou o papel do desporto como instrumento de qualidade de vida, inclusão, igualdade de género e desenvolvimento local. Mais recentemente, o programa Tubarões da Comunidade, em 2025, passou a utilizar o futebol como ferramenta de inclusão social, aproximando jovens e comunidades através do desporto. Aniceto Barbosa adianta que, além das infraestruturas, o foco do Governo está na formação. Estamos a promover a formação de treinadores, na criação de academias juvenis e no apoio aos clubes comunitários, porque acreditamos que o talento nasce em cada bairro, em cada escola e em cada ilha. O futebol é hoje um motor de desenvolvimento social e económico. Com determinação, ele continua a ser motivo de orgulho nacional e expressão da nossa energia, disciplina e espírito de equipa. O desporto e em particular o futebol, é uma poderosa ferramenta da coesão nacional e projeção internacional. A presença de Cabo Verde no Mundial de 2026 e na CAN feminina representa uma oportunidade ímpar para projetar a marca Cabo Verde, atrair investimentos, impulsionar o turismo e inspirar a nossa juventude. A deputada Carla Lima, do PICV, reconheceu as conquistas das seleções e diz que o momento é de celebrar a coesão nacional. Desporto é uma caminhada, é uma construção de Estado de Cabo Verde. Ao longo de 50 anos dessa história, não construi aquele desporto que não tem hoje, não construi aquele Cabo Verde que não tem hoje, não construi homens e mulheres que hoje não tem. Ele é que é um ganho de MPD, ele é que é um ganho de PICV, é um ganho de Cabo Verde e não está celebrando nós tudo. PICV também faz o tchau para desporto nacional. PICV também leva a seleção masculina pela primeira vez para cá. Então não celebra a coesão, não celebra desporto como aquilo que te ajuda a nossa juventude a estar no caminho certo, que te ajuda a nosso país a desenvolver e que te leva a Cabo Verde sem nome lá mais longe. Dora Pires da UCID felicitou também as seleções, frisa que o momento não deve ser partidarizado e apela a mais investimentos nas infraestruturas desportivas. Nós sentimos orgulho da nossa menina que leva a nós para CAN. Nós temos orgulho também nos nossos jogadores de futebol que já leva a nós para o Mundial. Ele é um feito que todos nós cabo-verdianos devemos orgulhar e ninguém deve tirar partido dessa situação e nunca deve partidarizar essa situação. E nós já
apelo é que o governo continue a investir. Se tem dinheiro para ter coisa, então não canalizar uma boa parte para as infraestruturas desportivas no país. Não apoiar escolas desportivas, quer de futebol e outras modalidades. E se não conseguir desviar nos crianças, nos jovens, nos adolescentes de males da sociedade e não fazer ser um bom desportista, não tenta também trabalhar para bons cidadãos, para uma sociedade sadia. Para a ministra Janine Lelis, os investimentos devem ser continuados e deixou o repto de que as conquistas conseguidas sirvam de inspiração à União. Estamos num bom momento. Esses ganhos mostram e trazem uma valorização daquilo que têm sido os esforços e as medidas de política pública a nível do desporto e que nós devemos compreender e valorizar esse papel do desporto na formação dos valores, da disciplina, do sentido de equipa, de liderança, de coesão social, para reforçar aquilo que é a projeção do país. E devemos nos inspirar nesses nossos heróis para fazer mais e melhor. Nós, enquanto políticos, devemos nos guiar e tentar fazer aquilo que o desporto faz, que é a unidade, que é provocar a união. Sendo certo que há divergências políticas, há coisas que nos devem unir e nós nos devemos inspirar nesses nossos heróis para tentar trabalhar em prol da nação, criando mais comunhão e trazendo mais desenvolvimento. Reações à declaração política do MPD sobre as recentes conquistas de Cabo Verde a nível do desporto masculino e feminino, concretamente no futebol. E ainda no Parlamento, o grupo parlamentar do PAICV voltou a denunciar no Parlamento o alegado processo obscuro em torno da aquisição do avião King Air e acusa a Ministra da Defesa de irresponsabilidade em autorizar um voo de transporte de doente sem que se tenha garantido o treino e a familiarização dos pilotos com o aparelho que, segundo disse o deputado João do Carmo, provocou o acidente com avultados prejuízos para o erário do país. Acusação rebatida pela Ministra da Defesa e pelo grupo parlamentar do MPD. No Parlamento está o Jean António dos Reis, acompanhou tudo e tem os detalhes. Exatamente, a denúncia partiu do deputado João do Carmo, que começou por apresentar argumentos que, segundo diz, pouco claro, em processo de aquisição do avião, com mais exemplo gritante, segundo diz, de má gestão e da propaganda vazia que, segundo diz, caracteriza o atual executivo. O eleito do PAICV por São Vicente denunciou ainda na plenária o acidente que provocou danos no aparelho e pede esclarecimento por parte do governo e explicações sobre o custo de reparação. Não revela quem paga, omite os riscos orçamentais e invoca timidamente os seguros e nada diz sobre os custos reais ao erário público do aluguer dos motores da substituição, menciona 43,6 milhões de escudos, sem especificar por quanto tempo, configurando uma clara duplicação de despesas. Este caso é mais um retrato fiel de um governo da propaganda e da incompetência técnica que coloca o Estado em risco financeiro, destrói a confiança nas instituições e agrava a fragilidade da regulação aeronáutica nacional já enfraquecida desde 2016. Intervenção rebatida pelo líder parlamentar do Movimento para a Democracia, Celso Ribeiro, reagiu classificando a intervenção do deputado do PAICV de teatro, acusando o maior partido da oposição de estar à procura de desgraça para tentar atingir o governo. Celso Ribeiro diz ainda que o acidente com o King Air é algo natural e que o governo não controla e pede mais responsabilidade ao maior partido da oposição. Criou-se as condições e, infelizmente, fatores que nós não controlamos e o PAICV vem aqui deitar toda a areia num excelente investimento. Vamos resolver esta situação, estamos a resolver e vamos resolver problemas da evacuação interna. Mas eu acho que não é a melhor forma de se fazer política. A forma como o PAICV está a utilizar qualquer pontinho para poder explorar o sentimento do cabo-verdiano, deitando a autoestima do cabo-verdiano para baixo, não é forma de se fazer política. Não é este que o país precisa. Este PAICV não é o exemplo. Questão de evacuações médicas, sobretudo da Ilha do Maio para a cidade da Praia, também esteve em debate. E a Ministra do Estado e da Defesa, Janine Lelis, clarifica que o avião King Air é um aparelho militar. A governante advoga que a aeronáutica civil não pode regular a atividade militar e reafirma que a evacuação médica não carece da autorização da Agência de Aviação Civil.
Sobre a questão da evacuação, está concebida para evacuação e, como tal, não carece da autorização da AC para um voo. E estávamos num contexto exatamente de familiarização, onde o próprio exercício também é admitido. Meus senhores, queiram pedir informações que eu vos dou, mas não continuem a repetir estas coisas que são totalmente infundadas. Agora, creiam que a reforma está a ser feita. Eu espero que realmente nós consigamos pôr a aeronave a funcionar para que a nação veja o ganho, as suas capacidades, as suas funcionalidades. O vosso problema é o receio de ver materializada a reforma e o sucesso da reforma. Esclarecimentos que não convenceram o grupo parlamentar do PAICV, João do Carmo, voltou à carga, responsabilizando a ministra da Defesa politicamente pelo incidente com o avião. A ministra da Defesa, Janine Leles, reafirmou ou disse que o relatório preliminar sobre o acidente com o avião King Air já se encontra publicada na página do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos. E ainda durante o período de questão geral, o deputado António Monteiro da UCID levantou preocupações sobre as pessoas afetadas pela tempestade Erin no acesso aos apoios prometidos pelo governo, nomeadamente agricultores de Chão de Holanda, pescadores e vendedeiras do mercado de peixe em São Vicente. Aqueles empresários que tiveram grandes prejuízos, alguma informação como tive, que este estava para o banco, mas infelizmente o banco te dizes que um banco que tem nenhuma informação sobre as taxas de juros que o governo anunciar. De forma que não queria pedir é a aceleração desse processo, que é para não permitir que as pessoas que foi fustigado pela tempestade Erin terem as condições de poder retomar suas vidas empresariais e também ajudar que os cidadãos que o governo prometeu o apoio e que muitos deles até agora que têm tido rigorosamente nada. Anatólio, a sessão plenária de hoje já terminou, foi suspenso por volta a cerca de 10 minutos, neste momento quase esgotando, portanto, a agenda. Já foi constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, sobre a exploração da concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas, enquanto que o segundo projeto de resolução que deveria se criar a CPI sobre a eventual violação da Constituição da República pelo deputado Amadeu Oliveira e por outros organismos públicos do Estado, esse não foi retirado da agenda porque, segundo a mesa da Assembleia, ainda não cumpre todos os requisitos, ou seja, é preciso que se crie mais condições. Em relação à proposta de lei que regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestam serviço à instituição de crédito e a seguradoras, a entidade do setor imobiliário, bem como aos organismos de investimento coletivo, já foi apresentada essa proposta, discutida na generalidade e também aprovada por unanimidade dos deputados presentes na sala, na altura número de 58. Enquanto que a proposta de lei que concede ao Governo autorização legislativa para legislar sobre a instituição da arbitragem em matéria sucessória, segundo informações, houve entendimento entre os sujeitos parlamentares para retirar a proposta e se consensualizar antes para se trazer para a próxima sessão plenária. Obrigado, Luís Antônio dos Reis, com o rescaldo daquilo que aconteceu esta manhã no Parlamento. E as eleições presidenciais em Portugal já têm data marcada. A primeira volta acontece a 18 de janeiro. Concorrem a estas eleições Henrique Gouveia e Melo como independente, Luís Marques Mendes, candidato do PSD, António José Seguro, do Partido Socialista, André Ventura, do Chega, João Coutrinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal, Jorge Pinto, do Livre, António Filipe, do Partido Comunista e Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. O candidato André Ventura, do Partido da Extrema
extrema-direita Chega tem causado muitas polémicas por causa das mensagens consideradas racistas que têm publicado e publicitado. Por esta e por outras razões, o professor universitário e advogado António Garcia Pereira apresentou uma queixa ao Procurador-Geral da República de Portugal para que o Ministério Público acione os mecanismos legais que levem à extinção do partido Chega devido à adoção de práticas reiteradamente fascistas. O advogado apresenta os fundamentos da queixa, sublinhando que o partido liderado por André Ventura é uma organização fascista que partilha a ideologia fascista e que tem práticas fascistas reiteradamente assumidas como tal, e lembra que a Constituição da República de Portugal proíbe organizações do tipo. E dá como exemplo os cartazes mais recentes da campanha presidencial de André Ventura, onde se lê: isto não é o Bangladesh, ou então os ciganos têm de cumprir a lei. Como qualquer outro direito salvaguardado, no texto fundamental vinca que a liberdade de expressão também tem limites. Chegando neste ponto, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares, mas antes disso vamos ver como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Já estamos na reta final deste jornal. Tivemos há instantes um voo da TACV que partiu da praia e foi para Boa Vista. O avião já aterrou no aeroporto de Rabil, e também tivemos uma outra ligação entre Sal e São Vicente. Também a aeronave já está na pista do aeródromo de São Pedro. Temos em movimento agora no aeroporto da praia é um outro avião, não consigo ver aqui, parece-me que é um aparelho, algum voo charter, não se trata de nenhuma ligação da TACV. De resto, aeronaves que estão indo para o Sal ou então também para Boa Vista, e outros que estão a fazer a travessia do corredor atlântico, pelo que nenhuma outra informação relevante para partilhar comigo, ouvinte, neste momento em relação à movimentação aérea. O Criolla está neste momento no extremo sul do arquipélago, na Ilha Brava. Criolla que saiu do Porto da Praia, foi a Vale dos Cavaleiros, agora está na Brava e depois fará o percurso inverso até vir ao Porto da Praia. O Liberdade, o outro ferry que normalmente está a navegar a esta hora, está neste momento no Porto Grande de São Vicente, onde estão os demais ferries. Agora sim, falemos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta quinta-feira, 30 de outubro, o sol despontou às 6 horas 29 minutos e 12 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 6 minutos mais 7 segundos. A lua está na fase quarto crescente, sai pelo sudeste daqui a pouco às 13 horas mais 44 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 6 horas e 44 minutos, a seguinte será às 18 horas mais 47 minutos. E a primeira pré-mar do dia aconteceu às 0 horas e 5 minutos e a seguinte será às 13, já aconteceu às 13 e 10. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 17 horas e 48 minutos até as 19 e 48. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 8 horas e 8 minutos e a seguinte acontece às 20 horas mais 12 minutos. E a primeira pré-mar amanhã acontece a 1 hora e 30 minutos, a seguinte acontece às 14 horas mais 28 minutos. E os dados apontam, mira, que amanhã não será um bom dia para pescar. 13 horas e 41 minutos. António Lima, recordemos os títulos. Dissemos que o Governo conta a partir de hoje com 2 novos membros, um novo Ministro dos Negócios Estrangeiros e uma Secretária de Estado para as Comunidades. O CID quer mais investimentos da saúde e denuncia a degradação do sistema e dificuldades enfrentadas pelos doentes evacuados para Portugal. A aquisição do avião King Air volta à plenária do Parlamento, com o PSV a acusar a Ministra da Defesa de irresponsabilidade. Eleições presidenciais em Portugal já tem data marcada. A primeira volta acontece a 18 de janeiro e há um advogado em Portugal que pede a extinção do partido da extrema-direita, o Chega. Foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos estarão de regresso às antenas da RCV às 14 com a Miriam Lopes dos Santos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.